Meus amigos, o roubo bilionário do INSS, talvez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, maior até que o Petrolão e o Mensalão, simplesmente vai implodir o desgoverno Lula. Mas mais do que isso, tem o potencial para varrer toda a esquerda do mapa o ano que vem, porque o potencial de desgaste de imagem que essa CPMI do INSS vai rolar, meus amigos, é sem precedentes e é difícil até mensurar o estrago que ela vai fazer. Ainda mais agora, tendo como relator e presidente pessoas que estão interessadas em descobrir a verdade. E isso simplesmente está tirando o sono do PT, do Lula, enfim, de toda a esquerda, até do sistema. E é interessante ver que o STF parece que soltou a mão do Lula. Oficialmente, eles romperam, sabem que o Lula não vai vencer o ano que vem, sabem que essa CPMI agora, nas mãos da oposição, basicamente, vai descobrir os verdadeiros responsáveis, ou pelo menos vai expor quem é que está envolvido em toda essa roubalheira. A gente sabe, não tem sindicato de direita, todos os sindicatos são de esquerda, né? Não tem nenhum sindicato ligado ao Bolsonaro, para a infelicidade do Lula, e eles sabem que tudo isso vai ser exposto. E uma série de questões vem acontecendo e evidenciam realmente que já houve esse rompimento, que o STF largou a mão do Lula. Olha só, ontem saiu a notícia de que a relatoria do caso do INSS no STF caiu nas mãos de Mendonça, mas a gente tem que entender a cronologia dos fatos, né? Antes, quem é que estava como relator desse caso lá no Supremo? Era o ministro Dias Toffoli. Só que é o seguinte, o Toffoli, ele não podia simplesmente tirar a mão, né? Ele não podia largar a mão do governo oficialmente, ele não podia expor isso aí, mostrar para todo mundo, olha, a gente não tá mais com Lula. Ele não podia. Então, olha só o que aconteceu. PGR pede troca da relatoria do STF sobre fraudes no INSS. Cara, não é normal a PGR, o amigo do Lula, pedir para outro ministro pegar o caso porque o Toffoli não estava dando andamento. Não é normal isso aí. Me surpreendeu. Eu falei, mas peraí, o PGR do Lula, o Paulo Gonet tá pedindo para outro ministro assumir o caso? Tá estranho isso aí, não é? Pois bem, hoje a gente teve a notícia. Barroso redistribui caso INSS e Mendonça vira relator. Pro terror da esquerda e do Lula. Agora, o curioso, cara, é que coincidentemente e convenientemente caiu nas mãos de André Mendonça. Por quê? Por que isso agora? Não é curioso que todos os casos sorteados contra a oposição tenham caído nas mãos de Alexandre de Moraes? Todos foram sorteados para Alexandre de Moraes, né? É curioso o sistema de sorteio do STF. E agora, uma ação que interessa muito, mas muito ao governo, porque eles querem abafar o caso, cai nas mãos de André Mendonça. Por que será? Será que é porque o STF realmente largou a mão do Lula, eles só não querem oficializar, mas está evidente para quem quiser ver, né? Ou será que é porque eles fizeram um cálculo? E esse cálculo envolve riscos e realidade. Qual é a realidade? A realidade é que a CPMI do INSS, agora nas mãos de pessoas que querem descobrir a verdade, vão realmente descobrir a verdade, vão expor os verdadeiros culpados, responsáveis e quem é que está envolvido. A gente sabe, como eu disse, não tem sindicato de direita, são todos de esquerda. E qual é o risco? Bom, o risco é de fato isso se concretizar e ficar evidente que o STF estava tentando blindar e proteger o Lula. Eles não vão correr esse risco porque eles têm um problema muito maior para lidar, chamado Donald Trump, chamado Lei Magnitsky, chamado Lei, Ordem, Constituição, entendedores entenderão, né? Então, acho que eles não querem correr esse risco aí. Agora, mudando um pouquinho de assunto, meus amigos, é curioso ver também que, além de estarem soltando a mão do Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o sancionado pela Lei Magnitsky, né, segundo os Estados Unidos, violador de direitos humanos, costumaz, ele está sendo isolado de uma maneira nunca antes vista, tá? E quando eu falo em isolamento, não é só pelos seus pares, não é só pelos outros ministros do STF que têm medo, né? Quem tem medo, eles não querem sofrer as mesmas sanções, né? Tá em tempo ainda. Mas até mesmo os funcionários, juízes, assessores não querem fazer parte do gabinete dele. Olha só, efeito Tagliaferro causa debandada no gabinete de Moraes e o ministro ainda não recompôs a equipe completa 8 meses depois do vazamento das conversas. Então, o Eduardo Tagliaferro é um ex-assessor, parece que ele é um perito, um técnico, né, que trabalhava aí, era um dos assessores de Alexandre de Moraes, tá?
ele que cumpria as ordens para usar a criatividade, né? Tem que ver isso aí, quando o ministro cisma é complicado, né? Mas enfim, ele que agora está na Europa e fazendo denúncias contra Alexandre de Moraes, né? Fazendo denúncias, expondo as ordens ilegais, expondo que a intenção dele era ser presidente em 2030, né? Não sei de onde saiu essa história, porque vai ser presidente do quê? De Grêmio estudantil, né? Ele é professor de faculdade lá na USP, vai ser presidente do quê? Não sei, né? Do Brasil, pelo amor de Deus. Mas o fato é que ele agora está expondo aí todos os mandos e desmandos de Alexandre de Moraes. Teve inclusive o pedido de extradição aí, que obviamente vai ser negado, porque o Tagliaferro ele não é condenado, não foi condenado ainda, a gente sabe que vai ser, mas ainda não foi. E o que está exposto aqui é que 8 meses após a saída de vários assessores do gabinete de Alexandre de Moraes, ele ainda não foi recomposto. Ou seja, as pessoas não querem trabalhar com Alexandre de Moraes, não querem compor o gabinete dele. Ou então tá difícil achar alguém que seja de confiança, né? Que sabendo que entrando lá no gabinete dele vai ter acesso a essas informações, talvez não esteja muito afeito a não seguir a lei, o rito legal, e portanto possa vazar essas informações, como fez o Eduardo Tagliaferro, como fizeram aí outras pessoas. E por isso ele não conseguiu aí recompor a sua equipe ainda. O que ele pensou? Que todo mundo do gabinete dele, que todo mundo ligado a ele, ia corroborar com as ações dele? Sinceramente, eu quero entender, né? Eu não sei. Mas o fato é que agora a gente está vendo uma grande dificuldade dele encontrar pessoas para trabalhar no seu gabinete. As pessoas não querem, estão com medo, ele não está encontrando as pessoas confiáveis o suficiente para isso? Não sabemos. Mas o fato é que cada vez mais ele está isolado, e a gente vê, não são só pelos seus pares, também com assessores, pessoas que não querem trabalhar com ele, e de outro lado nós temos aí uma força que não tem como separada e que está em busca de lei e ordem. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.